Boa noite. Deixa o pessoal entrar aí, dar uma ajeitada na juba. Que nós vamos conversar hoje, Priscila, sobre algo ainda, muita gente ainda tem muita dúvida, questiona muito, desconhece, confunde muita coisa, que é o tema de implante hormonal. Deixando todo mundo entrar aí para a gente poder conversar. E recebi algumas perguntas aqui, estou com elas aqui anotadas, para a gente poder conversar. E, gente, quando eu coloco as perguntas ali, a caixinha de pergunta, hoje alguém falou assim, você não vai me responder? Vou, mas a ideia é responder exatamente na live, tá? Durante a semana, a gente já está com algumas postagens, já programei aqui para fazer durante a semana, para tirar mais algumas dúvidas. Quem quiser mandar por aí também, pode mandando. Estamos fechando esse ano, aí Roberta. Estamos fechando esse ano. Lá na clínica nós vamos funcionar até no limite. Vamos até o dia 23 trabalhar bastante no ano que nós já trabalhamos muito em Marina. Janeiro, tô te aguardando lá em Marina. A gente iniciar de vez tudo, hein? E então, assim, eu sei que é um tema que ainda traz muitas dúvidas, muitos questionamentos, muito medo. Então, o que eu quero é que vocês conheçam bem. Fala, Pedrinho. Conheçam bem o que é, como funciona, para que e para quem serve quando se fala em implante hormonal, que as pessoas compreendam que é só uma via de administrar algumas substâncias, não tem milagre, é uma opção que muitas vezes responde muito bem. Vou trazer, como sempre, alguns quadros clínicos. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas que chegaram, só para eu riscar aqui. Isso. Então, estou deixando o pessoal entrar aí para a gente poder conversar sobre essa questão do implante hormonal, tá? Acompanhe tanto pelo meu Instagram como da clínica Ivem Saúde. Nós vamos estar conversando sobre os hormônios, sobre os implantes, como que eles podem ser utilizados, para quem que eles são mais indicados, quando fazer, como funciona. Então, além do que eu vou conversar com vocês, quem tiver dúvida, se tiver algum parente, conhecido, que tenha interesse, que já tenha curiosidade, que tenha medo, que tenha criticado, traga para poder conhecer um pouco mais. A crítica ela tem que ser embasada no conhecimento. Se não tiver conhecimento, não vale nada. E aí, todo mundo preparado já para esse final de ano maluco? Acho que tá todo mundo, eu tenho atendido assim, o pessoal tá semana passada para cá, já tem, vou falar lá sobre endometriose, deixa eu até anotar aqui, porque não teve pergunta sobre isso não, mas vamos lá, porque as pessoas estão muito estressadas. Fala, primo, muita gente nesse momento, que parece que piorou tudo da pandemia, então com muito estresse, né? Muita gente reclamando de estresse, e não tá fácil para a maioria, mas estamos fechando o ano, espero que em paz para todo mundo, que a gente possa ter um ano melhor. 2021, né, gente? Então, é o seguinte, deixa eu começar conversando com vocês sobre implantes hormonais. Fala, meu primo, grande abraço. Seus coffee breaks na clínica semana passada quebraram todas as dietas possíveis, né? Porque nós tivemos reuniões na clínica quarta, quinta e sexta, gente. Então, primo, Matheus, lá do Empório, mandou pra gente, aliás, quinta, sexta e sábado, um coffee break, e aí as dietas iam embora, tudo muito saudável, mas aquele pão de queijo, aquele brownie, aquilo não é brincadeira não, aquilo é muito bom. Então, deixa eu começar falando com vocês aqui um pouquinho. Implantes hormonais, para poder começar, o que as pessoas primeiro têm que entender, Cecília, sumida, Elis,
Ele está na função tripla agora, hein? Ele tá ali, ó, vou te responder aqui algumas coisas que você me perguntou, tá? Espero te responder, se ficar mais dúvida, manda aí. O que eu venho falando algumas vezes e vou continuar falando sempre, implante hormonal é uma via de utilização de certas substâncias, de certos hormônios. Na verdade, hoje eu nem gosto de falar implante hormonal, porque existem outras substâncias, além dos hormônios, que podem ser utilizadas, tá? Eles surgiram há muitos anos, tá? Aproximadamente há 40 anos, com o Dr. Elcimar Coutinho, que infelizmente veio a falecer esse ano pelo Covid, aos 90, se não me engano, 92 anos. E ele fala, inclusive, em entrevista, né, que todo mundo duvidou muito do método que ele utilizou na época. Ele utilizou e desenvolveu os implantes não absorvíveis, com um objetivo básico de funcionar como método anticonceptivo, tá? E funcionar para tratamento de algumas doenças e alterações ginecológicas, como, por exemplo, a endometriose, igual alguém perguntou. Os anos se passaram e há alguns anos foram desenvolvidos também os implantes absorvíveis. Quais são as diferenças? Primeiro, o não absorvível geralmente tem uma durabilidade maior. Em torno de 1 ano dura o implante não absorvível. O absorvível tem uma durabilidade menor, 6, 7, 8 meses no máximo. Quem está fazendo a primeira vez, dependendo da dosagem utilizada de hormônio, a gente fala que vai durar de 4 a 6 meses, igual o Botox, tá? Pode variar. E isso depende muito da sua necessidade também, porque muitas vezes você utiliza todo aquele hormônio no primeiro momento, tá? Então, primeiro, essa é a diferença básica, absorvível, não absorvível. Segunda, durabilidade. Um vai durar 6 meses, o outro vai durar 1 ano. O que pode ser utilizado em implante? Pensa o seguinte, você chega num hospital, você pode tomar injeção de dipirona, de corticoide, injeção antialérgica, injeção de antibiótico. Então, como o implante é nada mais, nada menos que uma forma de utilizar estas substâncias, podemos utilizar várias delas. Porém, no implante feito, fala aí, Edu, no implante feito por 6 meses, nós temos uma quantidade maior de substâncias. Implante de 1 ano, basicamente, a gente faz com gestrinona, testosterona e estradiol, o que atende a 90% das demandas. 90% dos pacientes estão precisando de gestrinona, utilizado apenas em mulheres, estradiol, utilizado em mulheres, e testosterona, utilizada em mulheres e em homens. No de 6 meses, nós temos também progesterona, hidrocortisona, T3, prasterona, que é o DEA. Tem até algo que não é hormonal, por exemplo, metformina, eu posso utilizar. Tadalafil, que é o primo do Viagra, digamos assim, e que muita gente usa para disfunção erétil, mas muita gente por conta do treino. Juscelino, tô te esperando lá na clínica, meu amigo, ó, fazer nosso tratamento aqui, hein? Melhorou muito. Eu fiquei de te mandar uma mensagem que eu quero fazer um negócio para você poder ter um resultado fantástico nisso aí. Então, no implante de 6 meses, metformina, tadalafil, eu falei do DEA já, que é hormonal, da hidrocortisona, do T3. Tem até alguns medicamentos que podem ser utilizados, por exemplo, para diabetes, mas que na prática eu não utilizo, porque muitas vezes eu faço isso por via oral, injetável, quando é feito esse acompanhamento. E como eu trabalho com os 2 métodos, não existe uma contraindicação, não existe um problema em associar os métodos. O paciente, ele é único, então o tratamento vai ser único. Então eu posso utilizar uma testosterona que vai durar 1 ano, mas eu posso associar com algum medicamento que ele possa precisar por 6 meses. Eu tendo material para fazer os 2 e já tendo um embasamento científico para utilizar os 2, não tem porquê eu não utilizar. Então não é um ou outro. Claro, se eu vou usar testo, eu uso testosterona de 1 ano ou de 6 meses.
Se eu vou usar gestrinona, que é um dos mais utilizados, que as mulheres mais procuram, eu vou usar de 1 ano ou de 6 meses. Agora, por exemplo, eu usei testosterona e gestrinona de 1 ano. Porém, aquela pessoa apresenta o DEA, que é a prasterona, muito baixa. O que faz ter um DEA muito baixo? Estresse, por exemplo. E ele é importante para a memória. Eu vou explicar, olha, eu vou usar DEA em você, mas o DEA vai durar 6 meses. Como é o estresse que leva à diminuição do DEA, muitas vezes, e a imensa maioria das vezes, a pessoa melhorando com o tratamento todo que a gente busca fazer em 6 meses, ela não vai mais precisar desse DEA. Então, poder individualizar trouxe uma possibilidade, um leque maior de possibilidade em tratamento. Eu poder trabalhar das duas formas. Então, se eu posso trabalhar com de 6 meses, eu posso trabalhar com de 1 ano. Eduardo, um grande abraço. Hoje tenho trabalhado muito com o nosso implante de 6 meses. Trabalho também com de 1 ano. Hoje eu tenho muita tranquilidade em conversar sobre riscos e benefícios do implante. Como a gente está fechando o ano, eu resolvi fazer uma contagem. E nestes 3, quase 4 anos, 4 anos praticamente trabalhando com implante, já são 500 implantes realizados. E muita gente preocupa muito com o procedimento. O procedimento em si é muito simples, daqui a pouco eu vou explicar. Mas o mais importante é a gente poder ter essa experiência, saber como funciona e passar para você, paciente, pró e contra. Não existe tratamento médico que não tenha risco. Tá aí a minha esposa falando que ano que vem vai colocar de novo. Vamos colocar sim. Deixa a Manu chegar, passar. Exatamente, a Carol ainda foi a primeira, gente. Claro que essas coisas a gente começa fazendo dentro de casa. E foram 3 ou 4 vezes que nós fizemos o implante. Super tranquilo. Já falo, por exemplo, muita gente fica preocupada. Mulher fica assim, vai me dar alteração de voz. Ouça minha esposa conversar para ver se vocês percebem. Acompanha aí quem segue ela aí no Instagram para ver se tem alguma coisa de alteração de voz. Depende muito de individualidade bioquímica, depende de genética e depende, claro, dose utilizada. Então vamos lá, parte técnica. Implante, durabilidade 6 meses, durabilidade de 1 ano. O de 1 ano é obrigatório retirar, que ele é um material siloelástico. Não é obrigatório. A gente retira se o paciente for pôr de novo. Ou se ele estiver incomodado, doutor, eu quero tirar isso daqui. A gente tira. O de 6 meses, não precisa retirar. Passados os 6 meses, 7 meses que você fez o implante, seu corpo absorveu, ponto final. Ligiane, está satisfeita, né? Então, existem essas possibilidades. Para que as pessoas fazem? São várias as indicações. Melhorar a disposição, melhorar a libido, é o que eu mais escuto de benefício. Melhora a disposição, melhora a libido, ajuda no humor, porque tem relação com o hormônio, tá? Ajuda no ganho de massa muscular, ajuda a diminuir gordura, auxilia indiretamente no emagrecimento. É mágico? Não. Esteticamente ele vai trazer resultado se você estiver fazendo exercício e atividade física. Não tem milagre. Ok? Agora, e os outros benefícios? Para a mulher que está sofrendo na menopausa. Ei, Juju. Para a mulher que está sofrendo na menopausa, os fogachos, o calor. A menopausa traz alterações hormonais, por exemplo, alterações endócrinas, como a dislipidemia, o colesterol alterado. A tendência a osteopenia e osteoporose. Mas eu tive, hoje uma pergunta que chegou foi essa. Doutor Dias, eu já tive um nódulo na mama. Não posso fazer tratamento hormonal. O que existe de natural? Quem disse que não pode usar hormônio? Carol tá falando aqui, ela já tirou a tireoide. Tá? Teve nódulo e precisou tirar mais da metade da tireoide. E então é o seguinte, quem disse que não pode usar o hormônio? Existem hormônios e hormônios. Então, por exemplo, o que tem relação com câncer de mama? Nem vou falar o nódulo, que eu não sei qual foi a causa do seu nódulo, não sei o que aconteceu. Estrona. Vocês, mulheres, aliás, todo mundo, né? Os homens também, mas num nível muito menor. Nós temos estradiol, estriol e estrona.
Então o câncer hoje, eu atendi hoje uma paciente que passou por um câncer de mama e ela ouviu da médica dela, ginecologista, o seguinte, ela teve isso há 6, 7 anos. Você tem que pôr na balança também o seguinte, a menopausa existe o risco de infarto, de outras doenças pela menopausa. Então tem que pôr na balança até que ponto vale a pena você não usar hormônio pelo histórico de câncer de mama, mas correr outros riscos. Mas independente disso, essa paciente que me perguntou hoje, a curiosidade dela era por conta da gestrinona. Gente, a gestrinona é um hormônio sintético que diminui o nível de estradiol e progesterona e melhora o nível de testosterona. Ela foi indicada primeiro para poder fazer tratamento de endometriose, miomatose uterina, melhorou ganho de massa muscular, trouxe esses efeitos colaterais por melhorar o efeito da testosterona. Então, primeiro, gestrinona não aumenta estradiol. Gestrinona não aumenta estradiol. Então, não tem esta relação. O que a gente precisa tomar cuidado é quando é utilizado o estradiol, que hoje, na prática, eu vou ser sincero, eu utilizo pouco. Esta paciente que chegou, por exemplo, falando da menopausa, eu expliquei para ela, a queixa principal dela estava relacionada a déficit de testosterona. Ó, tô vendo o pessoal aí que eu conheço entrando. Dr. Paulo Saraiva, mais uma vez por aqui, um grande abraço. Ei, Kit, eu vi que você, Kit Sabione, eu vi que você me mandou, porque, gente, final de ano a gente está por aqui, felizmente. Como eu já disse, não reclamo de trabalho. Mas não consegui te responder. Mas aqui você vai ter a resposta sobre isso. Então, primeiro, tem que entender que é só um método de utilizar hormônio. Segundo, é um método que existem várias possibilidades. Não existe regra. Ah, eu tive tal doença, eu não posso. Quem disse? Metformina, por exemplo, a gente pode usar. Eu não vou indicar ninguém fazer implante hormonal só por conta da metformina. Eu só estou explicando para vocês que existem outras possibilidades. Leandro, tem que entender o que causou o seu AVC. AVC isquêmico, AVC hemorrágico, se tem predisposição, se tem outros fatores. Então, por exemplo, o câncer de mama hoje está muito mais relacionado à obesidade do que ao fator hormonal. A reposição hormonal em si. A questão hormonal é porque a obesidade leva à predominância estrogênica. Aumenta o nível dos estrógenos, dos estrogênios. Então, Dias, o que tem de benefício? O que eu mais escuto? Há 2 anos e pouco eu escutei de uma pessoa o seguinte: dê mais atenção ao quanto as pessoas têm melhorado libido e disposição. E realmente, hoje são os 2 fatores que eu percebo melhor resultado. Não importa o que a paciente foi buscar no consultório. Se foi para emagrecer, se foi para ficar forte, se foi para tratar uma doença de base, um Alzheimer, um Parkinson, não importa a doença, uma doença autoimune. O que eu mais escuto é: doutor, como a minha disposição melhorou, como o meu libido melhorou. É claro, gente, eu já fiz live falando só sobre isso. Libido existem vários fatores, tá? Tem que saber como é que está sua rotina, seu estresse, seu casamento. Tem que saber se não está tomando antidepressivo, porque, por exemplo, fluoxetina, sertralina pioram muito. São vários fatores relacionados, tá? Deixa eu ver. Sérgio, tô atendendo, meu amigo, mas assim, eu acabei de ver até hoje, na hora que eu saí da clínica com as meninas, porque hoje já é segunda, então eu tô só esse restinho de semana e semana que vem até a terça-feira, então a gente só tá agendando agora para janeiro mesmo. O que eu tenho orientado? Quem tá procurando aí final de ano? Pedido de exame. Entra em contato com as meninas da clínica, passa o que é. Exame não é padrão, não é que todo mundo vai fazer exame igual. Ah, eu quero ir por esse ou esse motivo, uso isso, isso e isso, estou com tantos anos. Ok. Elas me passam essas informações, eu faço o pedido de exame, a gente manda que aí já vem com os exames prontos, ok? Então é o seguinte, esses benefícios a gente observa com implante. Não se fala tão bem de implante à toa. Ah, mas minha amiga fez e não gostou porque deu espinho.
Sempre, gente, qualquer tratamento médico vai ter um porém, vai ter quem não respondeu tão bem, vai ter um efeito colateral. Não existe tratamento isento. Espera aí. Não existe tratamento isento de risco. Eu posso falar hoje, com 500 implantes feitos, tive poucos problemas, poucos colaterais. Só que o que traz a questão da experiência? Saber tratar o colateral e saber orientar você, paciente, do que pode acontecer. Eu falo, por exemplo, para toda paciente que se tiver tendência, acne, queda de cabelo pode acontecer, dependendo do que foi feito no implante. Hoje, uma estimativa minha, tá? Não estou pegando de trabalho científico, não estou pegando um dado concreto. Pegando dado de consultório, é que aproximadamente 10 a 15% reclamam da acne. Queda de cabelo é raríssimo. Porque se a pessoa já tem tendência, eu já vou entrar com um tratamento para isso. Ah, doutor, estou tendo acne. Vamos tratar essa acne. Se não for para mim, vou encaminhar para dermatologista avaliar. Leno, eu não consegui ler aqui direito. Você que está falando da válvula aórtica, se tem hormônio natural. Na verdade, tirando a gestrinona, a testo, o estradiol e a progesterona são exatamente hormônios bioidênticos. Por isso eu gosto tanto de utilizar via implante. Ou seja, são os mesmos hormônios que você produz 14, 15, 20, 30, 40 anos até entrar na menopausa. Exatamente os mesmos hormônios. Trabalho com hormônio bioidêntico, ok? Exceto a gestrinona, que a gente busca outros efeitos. E se você fez ou faz tratamento do coração, saiba que testosterona, principal órgão com receptor para testosterona proporcionalmente é o coração. Eu fiz uma live que está salva, que eu joguei inclusive no meu canal do YouTube, falando da importância da testosterona, certo? Então, voltando aqui na parte, da parte do implante. Os benefícios, a maioria das vezes, melhora da disposição, ganho de força, melhora de libido, assim, é raro quem volta e fala não melhorou. Melhora na questão estética, celulite, flacidez, associada à dieta e atividade física. E é claro que isso tem um momento. Ah, doutor diz, não senti benefício nenhum. Qual implante você colocou? De 1 ano. Tem quanto tempo? 40 dias. Gente, calma. Calma, não é assim, não é mágica. Eu ouvi de um professor nesse implante de 1 ano uma vez, ele falando o seguinte: converse com o paciente, ele não vai nem te endeusar, te colocar num pedestal com 3 meses e nem te xingar com 3 meses. Porque se o produto dura 1 ano, não dá para você esperar algo mágico com 3 meses. E eu procuro avisar todos vocês o que vai acontecer. Por exemplo, algumas mulheres têm retenção, têm inchaço. E se eu não avisar, daí 1, 2 meses, se isso acontecer, ela vai me xingar. Para homem é muito raro ter esse tipo de colateral. Homem é muito raro ter a questão de acne, queda de cabelo, porque eu estou falando aqui em doses fisiológicas, tá? Eu não estou falando em doses hipertrofia, fisicultura. Não, eu estou falando doses fisiológicas. Mantém níveis normais. Então é raro ter esse tipo de alteração. Aí, já tem gente aí colocando que não teve... Pera aí que eu fiz uma cagada aqui. Pera aí, gente. Aí. Então já tem gente falando aí, ó. Aline falando que ainda não teve colateral nenhum. Mas isso foi avisado a ela que existe a possibilidade. E, por exemplo, hoje eu fiz 2 implantes. Essa semana tem mais alguns. Assim, você acha que eu devo fazer agora? Faça. Faça, porque se o seu projeto maior é a partir de janeiro, como uma hoje chegou e falou assim, diz, eu quero fazer porque a partir de janeiro eu estou fazendo dieta, exercício, mas eu vou apertar. Ótimo. Que aí você vai virar o ano já com hormônio num nível bem melhor. Agora, tá disposta a passar talvez um final de ano com a pele mais oleosa? Ah, não, esse final de ano não tem nada, é pandemia, não vou viajar. Ok. Ah, não quero correr o risco nenhum de ter uma acne, de ter uma retenção. Então, não faça. Para quem usa o DIU de Mirena, não existe restrição. O que acontece é que o DIU, numa proporção muito menor do que os anticoncepcionais via orais, ele pode também diminuir a testosterona.
E aí a gente pode repor essa testosterona, o Mirena e a progesterona. Agora hoje, por exemplo, uma paciente foi lá, o caso típico para implante, típico, aquela que você fala assim, filha, faz, porque você vai responder muito bem. A paciente estava com uma testosterona de 37,2, tá? Eu guardei bem o número. E reclamando muito de libido, dificuldade de emagrecer e que a massa muscular, assim, não conseguia ganhar de jeito nenhum. Testosterona de 37, gente, tá muito boa. O fisiológico para mulher é de 15 a 75, 30 a 35, tá bom. Eu sei que tem gente que chega a 100, 100 e pouco, mas tá bom. Só que o que acontece? Por uso de anticoncepcional por muito tempo, aumentou no corpo dela uma substância chamada SHBG. O resultado deu lá, acima, maior que 200. O que é essa substância? A testosterona está aqui. Ela não anda sozinha no corpo. Ela não está lá na sua artéria. E aí fala assim, eu preciso de testosterona no coração. E ela vai caminhando. Ela precisa de um SHBG, que é um carreador. É o SHBG e a albumina. Mas esse SHBG, na hora que ele libera, ele deixa a testosterona livre para ela acoplar onde precisa e ter efeito. Traduzindo em miúdos, anticoncepcional aumenta muito o SHBG. Então é como se tivesse tudo muito grudado. E acaba não liberando sua testosterona. E aí você não tem efeito. E às vezes uma paciente jovem de 18, 20 anos que está usando anticoncepcional há 2, 3, 4 anos, vai ter um sintoma, vai ter um quadro típico de quem tem uma testosterona baixa. Tá? Então esta é a indicação clássica da gestrinona. Fora as patologias, tá? Eu estou falando em exames, eu não estou falando aqui da endometriose, que é a principal. Aí hoje uma paciente fez uma pergunta para você ver como que assim, é natural, vocês são leigos. Ah, diz, mas eu usei anticoncepcional, mas eu estava menstruando muito quando vinha. Gente, o implante, um dos efeitos é você ficar sem menstruar. Esporadicamente acontece um escape. Pode acontecer. Mas você fez o de 6 meses, a tendência é que você fique 5, 6 meses sem menstruar. Se você fez o de 1 ano, é ficar de 10 a 12 meses sem menstruar. Aí, ó, pessoa Lidsa falando aqui que a testo tá boa, usou anticoncepcional e o básico do básico que eu sempre trago para vocês. A gente trata o paciente, a gente não trata um número que o laboratório trouxe. Esta paciente hoje, por exemplo, eu falei com ela, olha, como você só vai trazer seu resultado de exame em janeiro, nós vamos fazer uma prova terapêutica, tá? Nem indiquei implante, porque eu quero ver o exame só para orientá-la melhor. Falei, você vai colher seu exame de sangue amanhã ou quarta, e aí depois você pode vir aqui e vai fazer uma aplicação de testosterona. Até passei um pouquinho do gel. Muita gente pergunta pelo gel, já trabalhei muito com ele, mas nem todo mundo responde bem. Não tem gestrinona no gel. Então passei o gel, só que o gel vai demorar para fazer efeito. E aí falei, vem fazer. Por que eu falei para fazer na clínica? Porque farmácia só tem doses altas, doses para homem. E aí a gente consegue fazer dentro do consultório uma dose mais baixa com testosterona bioidêntica para mulher. E aí para ela poder me dar um feedback. Se ela voltar, testosterona estava normal, ela fazendo sem usar, mas que melhorou muito a disposição, libido, por que não utilizar? Eu estou tratando o quadro clínico, ok? Então, para quem está em busca de melhorar a disposição, libido, ajuda no humor, teve uma que foi fazer tratamento. Eu vou trazer no caso clínico, porque são coisas que acontecem todos os dias. Todos os dias. Eu não fico colocando, postando toda hora dos implantes feitos, porque isso é rotina. Então, por exemplo, a paciente diz, eu quero tratar a menopausa. Tá. Explicou, conversei, vamos fazer via implante? Ah, eu tenho medo. Tá bom, vamos fazer o gel. Ah, não, quero fazer implante mesmo. Decidiu fazer o implante. Como ela não conhecia, estava com receio, optou por fazer um implante de 6 meses. Com 1 mês ela voltou e falou assim, olha, eu não emagreci nada, não fiz dieta, não fiz exercício. Porém, estou me sentindo linda, maravilhosa, salvou meu casamento, achava que eu estava com problema, o problema era eu, libido estava péssima, então tem muita relação com o hormônio, eu estou me sentindo muito bem. Os hormônios interferem muito, gente. Se alguém aí for da área de saúde, alguma coisa, ou tiver curiosidade, se você for pesquisar
número imenso de trabalhos que existem falando da relação de testosterona baixa e depressão, testosterona e fibromialgia. Estradiol, por exemplo, ele tem uma função neurológica importante. Então, para quem tem uma tendência, por exemplo, a Alzheimer, é importante manter. Ei, Giane, então, o implante depende de qual foi feito, mas em média, o que eu oriento a paciente? A pessoa chega para fazer o implante no dia. Quando foi sua última menstruação? Tem 3, 4 dias. Então a próxima já não deve vir. Quanto tem sua menstruação? Já tem 20 dias. Então a próxima vem daqui 10 dias, mais ou menos. Depois já não deve vir mais. Detalhe, só bloqueia a menstruação se fizer gestrinona. Quando a gente faz, por exemplo, para menopausa, estradiol, progesterona e testosterona, pode, inclusive, naquela pessoa que está há muito tempo sem menstruar, vir alguma menstruação, porque você está voltando com o eixo. Não é que tenha que ficar menstruando, não é esse o objetivo. Mas naquele primeiro momento, o estradiol, a progesterona, eles podem estimular o endométrio uterino e depois vir o sangramento. E aí vai ser como uma menstruação, ok? Então esse implante seu aí, se a gente colocou, eu não lembro agora sinceramente quantas gestrinonas, a tendência é que depois de um mês já não venha mais. Ou aconteça como uma paciente me mandou aqui sexta-feira, dias, menstruei, não sei o que, tal, já tem 45 dias do meu implante. Ainda falei, vai lá no consultório, deixa eu avaliar isso direito, como é que estava seu exame. No dia seguinte ela falou, não menstruei não, na verdade eu tive o que você me falou, um escape. Começou, na hora que eu olhei no dia seguinte já não tinha mais nada. Mas pode acontecer. Outra coisa, eu coloquei uma dose X de gestrinona. Coloquei 4 gestrinonas, por exemplo, numa paciente X. Menstruou no primeiro mês, menstruou no segundo mês, dependendo, a gente já vai aumentar a dose, porque a dose não é padrão. A dose depende da idade, depende, estilo de vida, eu sou tabagista, preciso pôr mais. Aí eu uso um monte de remédio para dormir, remédio para depressão, preciso colocar mais. Obeso, preciso colocar mais. Só que eu prefiro pecar não pelo excesso, mas pela carência. Ou seja, eu prefiro colocar uma quantidade e deixar uma margem para subir do que colocar uma dose muito alta e aí depois é difícil diminuir. Se for no implante de 6 meses, por exemplo, não dá para a gente poder tirar. Então é melhor eu fazer uma dose aqui e explicar para a paciente, olha, se precisar você volta, querido. E a gente coloca uma dose mais alta, eu coloquei 4 implantes, vamos colocar mais 1 ou 2. Eu já atendi uma paciente saudável, magra, estilo de vida super saudável, não fuma, não bebe, nada, e que precisou colocar 8 gestrinonas para bloquear a menstruação. Aline, não aumenta a chance de câncer, tá? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o estradiol, que o estradiol volta a estimular a parte de mama e tudo. Mas hoje, como eu já disse, eu não uso de rotina estradiol, porque a maior parte das queixas estão relacionadas à testosterona. Isso eu estou falando da menopausa. Agora, a gestrinona, que é mais utilizada nas pacientes jovens para ficar sem menstruada, não tem risco, ok? Então, a gestrinona não traz risco da questão do câncer de mama. Gente, as pessoas perguntam, hoje mesmo uma paciente chegou com um exame alterado lá, minha médica falou que é um absurdo, ginecologista, eu já falei isso aqui e vou voltar a falar. Minha médica falou que é um absurdo eu ter colocado implante, fazer hormônio, testosterona, a mesma ginecologista que prescreve anticoncepcional a vida inteira para paciente de 15 anos. E anticoncepcional é hormônio. E anticoncepcional tem risco de trombose, entre outras coisas. Então é hipocrisia uma pessoa criticar. Ou é falta de conhecimento, é preguiça de estudar, ou é porque está com ciúme alguma coisa. Não existe. Ela está criticando o que ela faz, ela está criticando o uso de hormônio e ela trabalha em cima disso. Ela pode não concordar que aquele método é o melhor para aquela ou para outra paciente. Cada médico tem sua conduta. Agora fala, não, que absurdo você usar hormônio. Está prescrevendo anticoncepcional para ela, filho. Está colocando Dilmirena, que é hormônio do mesmo jeito. Ô Lides,
A questão de depressão e insônia, indiretamente, pode ajudar muito, sim, principalmente na depressão. Na Sociedade Brasileira de Urologia, no consenso deles, e eu já trouxe aqui se você for acompanhar a live que eu falei de texto, tá no meu canal do YouTube e tá aqui também no Instagram. Deve ter aí 2 semanas, mais ou menos, que eu falei sobre texto. Um dos fatores de testosterona baixa é sinais, sintomas depressivos, pensamentos depressivos, indisposição, cansaço também. Gente, isso é básico. A testosterona te dá disposição, a testosterona te deixa bem, te deixa mais ativo. E muito indiretamente a parte de insônia, tá? Insônia, existem outros fatores para a gente avaliar. Agora, com relação à depressão, não tem como tratar a depressão sem avaliar a testosterona. Não estou falando dar, não estou falando em prescrever para todo mundo. Mas, no mínimo, a gente precisa avaliar o nível de testosterona. A gente está falando disso aí, olha aqui, ó. Um livro inteiro falando sobre longevidade, sobre psiquiatria e a parte de hormônios. Tá? Então, base científica para a gente poder conversar sobre tudo isso, nós temos aos montes. Tá? Aos montes. E... peraí, Liz. Então, que bom que a sua ginecologista queria te dar, porque com uma boa avaliação que ela deve ter feito, com essa sua queixa, se você tiver necessidade, é uma ótima opção. É o que eu falo aqui em live, eu procuro trazer a informação para que você pergunte, para que você tome a iniciativa, para que você aceite e entenda o que o colega médico, qualquer outra pessoa tenha te indicado, para entender que não é só remédio controlado, por exemplo, que vai tratar depressão. Pelo contrário, as bases fisiopatológicas da depressão estão muito além do que o remédio controlado pode causar, pode trazer. Então, relembrando, por exemplo, estava falando aqui da Carol. Carol, a gente já fez implante de T3. Hoje ela está tomando T3 porque está mais fácil para eu poder controlar durante a gravidez. Mas é muito mais fácil para ela usar o implante do que ficar tomando. Como na gravidez varia muito, optei por não usar o T3 agora. Vamos deixar para usar depois. Ah, tá. Agora que eu entendi que ela queria que você usasse pílula. Agora, outra coisa, gente. Eu não estou aqui criticando quem usa pílula o tempo todo. Não. Eu estou mostrando para vocês o seguinte. Pílula é hormônio. Pílula tem suas consequências. Tem seus colaterais. E o que eu pego no consultório são os colaterais de quem usa pílula. Agora, tem paciente que vai precisar e que vai responder muito bem. Tem paciente que quer utilizar e que vai usar por algum período. O que de forma alguma eu não sou a favor é a pessoa começar a usar ali por causa de síndrome do ovário policístico com 13, 14 anos, está com 35 e continua usando. E isso para mim é um absurdo. Até porque a pílula não trata o ovário policístico, ela meio que esconde. Então não é o ideal. Agora, os colaterais, o que eu posso ter, doutor? Que sempre todo mundo pergunta, alteração de voz. Em implante, só se for dose muito alta. É muito difícil acontecer. Alteração da pele, aumentar a oleosidade, é muito comum. E infelizmente, o que muita gente busca, que é usar como método anticonceptivo, aí eu preciso de uma dose mais alta para te dar segurança. Essa dose mais alta, a chance de uma acne é grande. Ah, mas é todo mundo? Não. 15%, 20%. E é impressionante que eu atendo todos os dias pacientes que colocaram implante, tiveram acne e voltaram para fazer implante de novo. Porque tratou a acne, se sentiu bem, melhorou a disposição, melhorou a libido. Marido pega, deixa lá na porta e fala, faz isso de novo, filha, porque foi muito bom. Tá? Qual que é a rotina? Tem gente que liga falando assim, não, eu só quero fazer um implante. Qual que é a rotina? O que eu oriento, quem tem vontade, quer fazer o implante, mesmo que seja curiosidade. Não, eu quero conhecer um pouco mais, mas não tenho certeza, não estou segura se eu vou fazer isso. Já vai com os exames. Mas quando você for ligar na clínica, quando as meninas entrarem em contato, eu já converso isso com elas, mas já estou adiantando, eu preciso de informações básicas. O que você está buscando? Qual é a idade?
se faz uso de algum remédio. E aí é feito o pedido de exame. Chegou lá, a gente vai conversar. Uma pessoa na menopausa não precisa achar que vai até o consultório e todo mundo vai sair de lá com implante. O gelzinho é muito utilizado. Quando é só testosterona, a gente pode usar por via injetável. Então a gente busca alternativas para quem quer alternativas. E eu, inclusive, quando a paciente está com medo de fazer, eu oriento, não faça. Eu quero que você se sinta segura para poder fazer. Porque se você, estou morrendo de medo de fazer, não faça. Porque depois, qualquer detalhe que mudar na sua vida, a culpa vai ser do implante. Então eu quero que se sinta seguro para poder fazer. E sabendo que não existe nada na medicina que não possa trazer risco. Ô Carlos, isso aí tem que avaliar muito tipo de mioma, indicação, mas sim, o anticoncepcional é uma das opções de tratar o mioma. O implante, a gestrinona também faz o tratamento, mas, o que eu falei, o anticoncepcional para muitas pessoas pode ser uma ótima opção. Em alguns casos do mioma, é uma boa opção. Regiane apareceu aí e me fez lembrar o seguinte, pós-parto, a gente conversa muito sobre pós-parto, pode fazer o implante? Depende. Existe um implante que dura 6 meses, que funciona como anticoncepcional. Porém, ele não traz os benefícios que a maioria busca estéticos, ok? Então, assim, eu nem faço. Aí toma cápsula mesmo normal. Para quem está em aleitamento, amamentando exclusivamente. A partir do momento que já não tem o aleitamento mais, pode fazer o implante. Eu estou amamentando, estou no 4º mês, está só no peito? Não deve. A partir do 5º, 6º mês, já está com papinha, meu filho e tudo. Teoricamente, dependendo do implante feito, pode atrapalhar. Tá? Agora, o que a gente vê muito em consultório? Mães chegando, reclamando muito de libido, que é natural. O seu corpo, naquele momento, ele está buscando e tem outros objetivos, mas está muito ruim, teve ganho de peso, a autoestima está lá no chão, perdeu massa muscular, então quer voltar a se cuidar. Então não tem contraindicação em fazer, desde que não esteja amamentando. Mas amamente, seus 4, 5, 6 meses, por favor. Depois a gente pensa na parte do implante. Depois a gente providencia. Tá? Outra coisa que perguntam muito, implante é emagrecedor? Indiretamente, gestrinona e testosterona vão melhorar a sua disposição, vão ajudar no ganho de força, vão ajudar a reduzir gordura. Então, indiretamente, sim. Quero fazer implante para emagrecer. Não adianta, se não estiver fazendo exercício, se não estiver fazendo dieta. Inclusive, quem está aqui que trabalha comigo sabe, já ouviu muito isso. Paciente, às vezes, que está obesa, que precisa emagrecer, muitas vezes eu coloco, olha, primeiro vamos emagrecer 5, 10, 15, 20 quilos, depende da necessidade, para depois a gente poder entrar com a parte do implante, ok? Deixa eu ver o que é. Então, Kit, é isso aí, assim, é uma coisa muito prática, tá? É uma opção. Por que você vem falar mais do implante? Porque é o que as pessoas têm mais dúvida, receio, curiosidade, medo. O gel todo mundo conhece. As opções usadas na ginecologia que eu não uso, não vou entrar no assunto. Então nós temos o gel bioidêntico, estradiol, progesterona, testosterona. Tá? Passar aquele gelzinho no punho. Ainda utilizo. Tem paciente que responde bem e que mantém. A injeção eu só tenho de testosterona, inclusive em doses para mulheres. E alguns momentos que a gente utiliza. Como o implante é o que mais gera dúvida, curiosidade, medo, vocês têm que entender, se vocês saírem daqui entendendo o seguinte, não existe regra para implante. Implante causa câncer? Não. Implante é perigoso porque é hormônio? Não. Homem pode fazer, mulher pode fazer, porque é individualização. É como se eu pegasse aí 1, 2, 3 compostos que o seu corpo está pedindo, que você está precisando, coloco dentro de uma cápsula, manda manipular e você vai tomar isso todo dia. Ou se eu pudesse, que não tem como, misturar isso tudo numa injeção, te dá injeção. Ou se eu pudesse misturar tudo no gel, que pode, mas não é a forma ideal de fazer, misturar esse monte de hormônio,
e você usar em gel. Outra forma é usar no implante. Agora, não tem nada de chip, tá, gente? Eu até tirei uma foto e vou postar para vocês aí durante a semana sobre a parte visual do implante. Tem muita gente que tem curiosidade. Eu não trouxe hoje para casa para poder explicar. Eles não tem nada de chip. As pessoas colocaram esse termo aí, ficou às vezes em consultório para ficar mais fácil. A gente até fala, não, aqui é o tal do chip que as pessoas chamam. Tem nada de chip. Um é um material siloelástico, igual eu falei, tipo um material plástico de prótese de mama. O outro é um comprimido que vai sendo dissolvido no seu corpo. São dois métodos diferentes e que eu posso associar. Não é fazer mágica, é individualizar. Cada pessoa precisa de alguma coisa diferente. Então eu posso individualizar e tenho feito muito. E felizmente com ótimos resultados. Tá? Como eu disse, não são poucos implantes feitos. Então já dá para entender quem vai responder melhor. Tem paciente que dá vontade de segurar e fala, filho, faz, porque você vai responder muito bem. Tem paciente que nem sempre responde tão bem, porque está esperando também um milagre. Então, entender a expectativa do paciente é fundamental. A pessoa que chega lá achando que vai emagrecer, acabar com celulite, flacidez, que não está fazendo dieta direito, está tudo errado, eu às vezes até evito. Evito porque a expectativa é muito grande e aquilo não vai trazer o efeito que ela está esperando. Mesma coisa, uma pessoa que não sabe lidar com o mínimo de colateral caso ele aconteça. Então tem gente que faz alguma coisa, deu um mínimo colateral, já acha que está morrendo. Então tem que estar, eu estou morrendo de medo. Começa com gel. Não, doutor, eu quero algo que seja prático. O principal benefício do implante, praticidade. Eu não dependo de você. Eu não dependo de você lembrar de todo dia estar usando, estar tomando cápsula, estar passando gel. Ou de você ir à clínica toda semana, ou 14 dias, tomar injeção. Coloquei aquele implante em você, eu sei que ele está ali 6 meses ou 1 ano. Pronto. Nenhum medicamento, por melhor que seja, faz efeito em quem não usa. Vou te dar uma pílula aqui, ela é mágica. Mágica, doutor? Vou emagrecer. Você vai emagrecer, vai ficar forte, vai fazer tudo. Tá, o que você precisa fazer? Só tomar. Aí a pessoa põe no bolso e deixa. Põe. Se bem que se existisse isso, todo mundo ia tomar e ia ter superdosagem, né? Mas enfim, se não usar, não vai adiantar nada. A mesma coisa. Posso montar aquela fórmula maravilhosa. Um monte de itens, você vai mandar manipular suas fórmulas, vitaminas, fazer remédio para isso, para aquilo, usar gel, faz aquela coisa de 8, 10 formulações ali. Nossa, isso aqui vai ser maravilhoso. E a pessoa não toma. Não adianta. Por isso que eu, pelo menos, por ter a facilidade, faço muito igual a questão do soro. Tá aqui, ó. Tem a veinha furada. Tá dando para ver, não? Fiz hoje. Por quê? Porque eu esqueço. Tem facilidade, tem em casa, os laboratórios, tem amizade, parceria, preciso de uma coisa ou outra. Então, o que eu consigo fazer no consultório, eu vou fazer no consultório. É mais prático. O enfermeiro às vezes fala assim, nossa, mas tanto de agulhada, que às vezes faz um soro num dia. Aí outro dia fui dar treinamento para uma pessoa de fora, ozônio no outro, a mesoterapia capilar, porque a injeção é mais prático, mas eu não me importo de tomar injeção. Tem gente que não quer, vai buscar outra forma de usar. Leninha, não existe idade, não existe contraindicação. Eu não faço em menor de idade, tá? Eu faço a partir dos 18, mas na verdade assim, hoje 80 a 90% dos pacientes que eu faço são a partir de 40 anos, a imensa maioria. E como eu falei na live de testosterona e vou falar, as pessoas que mais precisam de uma atenção especial quanto a este assunto hormônio são as que menos procuram, os idosos. Os nossos velhinhos, os nossos avós, eu já não tenho, mas os seus avós, pai e mãe, a partir de 50, 60, 70, 50 anos não é velhinho não, tá, gente? Aliás, nem 60 anos, mas enfim. São essas pessoas que mais precisam, muitas vezes. Agora, eu já tive paciente de 22 anos fazendo que queria resultado estético, tá? E queria fazer como anticoncepcional. E aí a mesma coisa. A pessoa toma pílula porque é anticoncepcional e toma pílula porque está cheia de espinha e vai melhorar a pele.
Então ela está tomando para não engravidar e ela está tomando por questão estética. Do outro lado, ela faz implante para não engravidar, faz implante para ganhar massa muscular e perder gordura. Ou seja, nos dois métodos nós temos um método contraceptivo, nos dois métodos nós temos tratamento estético. Todos dois são totalmente diferentes. Todos dois são muito bons, cada um para uma pessoa, de acordo com o objetivo dela. E aí vem as meninas de 14, 15, 18 anos tomando hormônio, tomando método anticoncepcional, mas as pessoas criticam quem quer fazer por implante, que eu normalmente não indico. Mas com 20, 22, 25 anos é uma excelente opção. Tá? Já teve uma mãe, isso já tem um tempo, e ainda falou: doutor, não quero correr risco. A filha nem era novinha não, tinha uns 24 anos. Não quero correr risco dessa menina engravidar. Não quero esse negócio de, toma pílula, ela esquece, toma álcool final de semana, festa, não sei o que, não quero isso não. Vamos fazer uma coisa aqui que vai durar mais tempo nela e fique tranquilo. Então, sim, existem essas questões, mas que devem ficar bem claro, tá? Pessoal, espero que tenha ficado claro para todo mundo. Durante a semana vou trazer mais informações para vocês. Vou colocar no feed, vou colocar nos stories. Quem tiver dúvida pode mandar. Quem eu não tiver respondido, que mandou lá na caixinha de pergunta, eu vou responder. Eu acho que eu anotei e respondi todo mundo aqui. E é isso. Semana que vem ainda temos uma última live para poder fechar o ano, na segunda-feira, nesse mesmo horário. A partir daí, uma folguinha. A gente vai batendo papo, a gente vai se encontrando por aqui, mas de live 2021, ok? Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Aproveitem a semana. Felizmente, as coisas já estão... O ano está terminando. Isso traz muita esperança, né? Fechar um ciclo traz muita esperança de coisas novas. Então, que traga muita esperança para todo mundo. E a gente vai se falando. Fiquem com Deus. Grande abraço.